Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar da tão importante isenção do imposto de renda para doenças graves, é isso mesmo, porque a Lei 7.713 de 88, também conhecida como Lei da Isenção de Imposto de Renda, para aposentados, pensionistas e reservistas, ela estabelece que pessoas físicas que recebam proventos de aposentadoria, reforma ou pensão em decorrência de doenças graves ou que tenham sido acometidas por acidentes de trabalho são isentas do imposto de renda. Então, os reservistas também podem ser beneficiados pela isenção do imposto de renda, caso tenham sido reformados em decorrência de acidente em serviço ou doença grave. Então, para ter direito à isenção, é necessário comprovar a doença grave ou acidente de trabalho por meio de laudo médico. Além disso, é preciso que o beneficiário esteja aposentado, reformado ou recebendo pensão. É muito comum que os contribuintes tenham dúvidas quanto à isenção do imposto de renda para as pessoas portadoras de doenças graves na hora de preparar a declaração. Bom, além de não saber quais as doenças são consideradas graves, muitas vezes o contribuinte ele não sabe em que situações os portadores dessas doenças eles estão isentos do pagamento de imposto de renda. Bom, como é que funciona a isenção? Primeiro é preciso saber que a isenção do imposto de renda, no caso de doenças graves, somente é válida para os rendimentos recebidos como aposentadoria, pensão ou reforma, o que inclui a complementação recebida de entidade. Portanto, se você é portador de alguma doença grave, só terá direito à isenção nessas situações. Além disso, a isenção ela é integral, ou seja, independe do valor do rendimento do portador da doença grave. E é importante deixar claro que a isenção de imposto de renda por doença grave não se aplica a outros rendimentos. Então, por exemplo, o portador de HIV que continua na ativa e recebe salário deve pagar o imposto de renda normalmente, apesar da doença. Outra dúvida dos contribuintes está relacionada às doenças que são consideradas graves. De acordo com a legislação tributária, são consideradas doenças graves para fins de imposto de renda: AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estados avançados, osteite deformante, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondioartrose anquilante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível e incapacitante e tuberculose ativa. Então, muitos contribuintes questionam se a isenção ela pode ser obtida nos casos de doença grave contraída por cônjuge, filho ou outro parente próximo. Infelizmente, só é desobrigado de pagar o imposto o aposentado com a doença. Se quem tem a doença é esposa ou marido, a legislação não prevê isenção. A isenção
atual e retroativa. Para você obter a isenção, né, esse contribuinte portador de doença grave, ele deve apresentar a sua fonte pagadora, um laudo pericial emitido para comprovar a doença. Dessa forma, assim que houver o reconhecimento da isenção, os descontos em fonte não são mais efetuados no pagamento dos benefícios do portador da doença. Então, não importa o que ocorreu antes, se a aposentadoria ou a doença. Assim, se o contribuinte já tinha doença meses antes de se aposentar, ele vai ter a isenção reconhecida e ter de volta o direito dos impostos retidos desde o período reconhecido pela fonte pagadora. Bom, para facilitar o seu entendimento, eu vou citar 2 exemplos. Então, reconhecimento a partir do ano em exercício. Então, vamos dizer que a fonte pagadora decidiu reconhecer a isenção somente com relação ao ano em exercício, ou seja, você fez o requerimento da isenção em agosto de 2020 e a fonte pagadora reconheceu essa isenção a partir de janeiro do ano seguinte. Então, nesse caso, como os rendimentos são todos auferidos no ano de 2021 para frente, você poderá informá-los na sua declaração, né, de 2021 para frente. E eles serão considerados isentos. Você deverá informar os valores que foram retidos antes que a isenção fosse concedida, pois assim você poderá reaver o imposto pago, mas em forma de restituição. Então, reconhecimento a partir de exercícios anteriores. Então, no primeiro exemplo, as medidas são mais simples, pois a declaração refere àqueles rendimentos, né, ainda devem ser entregues. No entanto, o que aconteceria se a fonte pagadora reconhecesse essa isenção também de anos anteriores? Então, nesse caso, como a declaração de exercícios anteriores certamente já foi entregue, será necessário requerer à Receita Federal a restituição retroativa dos impostos retidos, já que agora você tem uma nova base de isenção. Então, dessa forma, o pedido de restituição ele será conduzido em processo administrativo, sendo que para isso você deverá apresentar os seguintes documentos: cópia dos documentos de identificação do contribuinte e, se for o caso, de seu representante legal, né? Formulário, pedido de restituição devidamente preenchido e assinado, laudo pericial emitido por serviço médico oficial, documento que comprove a data que a fonte pagadora reconheceu o benefício. Então, a tabela progressiva do imposto de renda retido na fonte segue da seguinte regra de tributação. Então, R$ 1.903 por mês está isento de imposto de renda retido na fonte. Entre R$ 1.903 até R$ 2.826,65 paga 7,5% de imposto de renda retido na fonte. Entre R$ 2.826,66 por mês até R$ 3.751,05 paga 15% de imposto de renda retido na fonte. Entre R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 a pessoa paga 22,5% de imposto de renda retido na fonte. E acima de R$ 4.664,68 a pessoa paga 27,5% de imposto de renda retido na fonte. Então, para esclarecer melhor o tema, a gente vai trazer assim as principais dúvidas que a gente recebe no nosso escritório,
principalmente por e-mail, que pode ajudar muitos a entender mais claramente os seus direitos. Bom, então vamos lá. O que diz a Lei 7.713 de 88 sobre doenças isentas de imposto de renda? Visando amenizar os sofrimentos acometidos por algumas enfermidades, em dezembro de 88 foi instituída a Lei 7.713, que isenta os aposentados e pensionistas portadores de algumas doenças do pagamento do imposto de renda retido na fonte. No entanto, é preciso se enquadrar simultaneamente nas seguintes condições. Os rendimentos têm que ser relativos à aposentadoria, pensão ou reforma. O contribuinte tem que apresentar pelo menos uma doença grave prevista em lei. Os valores que complementam a aposentadoria, como títulos de previdência privada e pensão por ordem judicial, também são considerados isentos do imposto de renda, além dos proventos advindos de aposentadoria ou reforma causada por acidentes de trabalho e portadores de doenças profissionais. O aposentado, ele tem direito à isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria. Então, isso significa que é possível reaver valores descontados indevidamente dos últimos 5 anos. E existe prazo de validade para a isenção desse imposto de renda decorrente de moléstia grave? Bom, a resposta é não. A isenção do imposto de renda, pelo atual entendimento da jurisprudência, não tem prazo de validade, portanto, não vence e não precisaria ser renovada. Mas, na prática, a gente observa grandes erros nesse tema, visto que muitas perícias oficiais, especialmente entre INSS, continuam limitando o prazo de isenção. Assim, em caso de haver limitação do prazo de isenção pela perícia oficial, é direito do contribuinte ingressar judicialmente para exigir que se mantenha a isenção por prazo indeterminado. Bom, pode ser suspensa a isenção do pagamento do imposto de renda após passados 5 anos do diagnóstico do câncer? A resposta aqui também é não. Outro erro comum cometido pelas perícias médicas oficiais, essencialmente pelo INSS. O INSS sempre entendeu e ainda entende, mesmo sendo uma visão médica ultrapassada, que após 5 anos do diagnóstico do câncer, sem estar com sintomas, presença de células malignas, a pessoa está curada. Portanto, não teria mais direito à isenção do imposto de renda. Está errado por 2 motivos. Câncer não se fala mais em cura, mas em controle, visto que pode ficar sem sintomas o resto da vida. Ou pode ter um novo câncer, que é a metástase, ou uma recidiva, que é a volta do mesmo câncer. Está sempre sob risco e acompanhamento médico, então não existe alta médica definitiva, tá? Bom, mesmo não tendo sintomas atuais da moléstia grave ou moléstia profissional, eu tenho direito à isenção do imposto de renda sobre aposentadoria e pensão? A resposta é sim. Mesmo não tendo sintomas atuais da moléstia grave, tem direito à isenção do imposto de renda sobre aposentadoria e pensão e por prazo indeterminado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o direito à restituição do imposto de renda existe mesmo já passados muitos anos da data do diagnóstico da moléstia grave ou moléstia profissional? A resposta é sim. A isenção retroativa ou direito à restituição do imposto de renda não se extingue definitivamente, apenas ela vai sumindo, né? Vai decaindo, porque a cada 5 anos você só pode restituir os últimos 5 anos. Então, além da isenção atual, é possível se pleitear a restituição dos últimos 5 anos de imposto de renda
pago indevidamente. Então, exemplo, Maria aposentada desde 2007 e teve câncer em 2011 e nunca pediu a isenção do imposto de renda. Como fica o seu direito? Bom, como já é aposentada e teve câncer, lembrando que não importa a data do diagnóstico, tem direito à isenção futura do imposto, por prazo indeterminado. Então, considerando que é aposentada desde 2007, a doença surgiu em 2011, seu direito à isenção surge na data do diagnóstico da doença, mas só poderá agora, por exemplo, em 2023, ela pediu a restituição dos últimos 5 anos, ou seja, 5 anos retroativos de imposto. Bom, a isenção do imposto de renda é vitalícia? É definitiva? Possui direito adquirido? Bom, a primeira resposta depende. Se durante a vida do contribuinte ainda existir lei que garanta a isenção do imposto pela moléstia grave que gerou a isenção, será vitalícia. Bom, as outras duas questões podem ser respondidas juntas, pois a isenção, como dito, é por prazo indeterminado, não é definitiva, visto que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não existe direito adquirido à isenção de impostos. Assim sendo, caso haja revogação da lei ou mudança dela para retirar a doença em qual se baseou a isenção da lista das doenças que geram a isenção, aí está acabada essa isenção. Bom, quais são os documentos necessários para a isenção do imposto de renda? Bom, para você solicitar a isenção de imposto de renda, é necessário comprovar o desconto retido na fonte da aposentadoria ou pensão e a ocorrência da doença grave. Contra-cheques de 2019, 2020, 21, 22 e 23, informe de rendimentos do imposto de renda dos últimos 5 anos, carta de concessão, publicação da aposentadoria, laudo médico com CID, que é o Código Internacional de Doenças, relatórios e exames médicos antigos e atualizados, documento de identidade com foto, comprovante de residência em nome do solicitante, caso esteja em nome de terceiros, deve comprovar o vínculo. Bom, o que deve conter no laudo médico? O laudo médico, ele deve conter todas as informações a respeito da doença, do paciente, do diagnóstico e do tratamento, dados do paciente, identificação da doença e do diagnóstico, CID, que é o Código Internacional de Doenças, data em que foi feito o diagnóstico e informações se a doença tem cura ou se o paciente faz algum tratamento. Nesses casos, é importante que o médico registre os prazos previstos para o tratamento. Dados do médico, como nome completo, especialidade médica, local, em que trabalha, assinatura e número do registro no Conselho Regional de Medicina, o CRM. Data da emissão do laudo. Então, essas são as informações básicas exigidas, mas o médico pode juntar ao relatório outros dados que julgar importante para comprovar o que o paciente tem uma doença grave. Enfim, eu procurei trazer respostas para as principais dúvidas, que surgem visto sobre o assunto, mas eu informo desde já o ouvinte que essas representam o entendimento atual da jurisprudência e que para melhor segurança jurídica é sempre bom consultar um especialista no momento que você for buscar a sua isenção do imposto de renda. Então, esse rol de doenças, ele é taxativo. Então, não adianta você ter, mas eu tenho uma outra doença grave. Não, esse rol, ele é taxativo. Então, você precisa ter uma dessas doenças. Agora, vamos supor, uma cardiopatia grave. Existem vários tipos de cardiopatias graves. Então,
Não é... Aí você pode ter um tipo e a pessoa ter um outro tipo. Então, tudo isso conta para você obter essa isenção. Então, e a questão também, muita gente acha que porque teve câncer e não teve aí, e está, né, acompanhando só, que já não tem mais direito à isenção, quando vocês viram que não é verdade. A pessoa pode ter direito à isenção, mesmo que isso daí já tenha ocorrido há 10, 15 anos. E não importa o que veio primeiro, se é a aposentadoria ou a doença, tanto faz. Você pode já estar aposentado e ter a doença, que você vai ter direito à isenção. Ou você teve a doença, depois você pediu a aposentadoria. O que não pode é você deixar passar muito tempo, porque vocês viram que a isenção, eu tenho prazo. Então, a isenção eu só consigo, eu consigo pedir a restituição dos últimos 5 anos. Então, se você já está doente há 20 anos e você está aposentado há 23, você já poderia ter 20 anos aí de isenção. Então, essas são... porque muita gente tem direito e desconhece esse fato. Então, você que teve alguma doença grave, você sabe que você pode pedir a isenção do imposto de renda retido na fonte. Então, é só juntar, procurar um médico, pegar o relatório, pedir. Então, vamos supor, se você recebe uma aposentadoria do INSS, você vai lá pedir a isenção de imposto de renda no INSS. Você vai levar os documentos e você vai passar por uma perícia médica. E aí o perito vai dizer se você tem direito ou não. Agora, se o perito achar que não tem, não é porque ele falou que não, que está acabado. Você pode entrar na justiça, tá? Mas lembrando que aquelas doenças que eu já citei aqui, cardiopatia grave, doença de Parkinson, HIV, elas são taxativas. Se você tem uma outra doença que não tem nada a ver, aí já fica mais complicado. Bom, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês, lembrando que quem perdeu aqui qualquer programa pode assistir no YouTube, a gente posta lá no YouTube. E se você quer uma dica rápida, alguma coisa, eu posto muitas dicas no Kawaii, eu estou postando no TikTok, então você pode acompanhar lá também algumas dicas, coisa de 1 minuto, mais ou menos 1 minuto, você pode ir lá. Ou então também você pode assistir o programa, se você quiser, no Facebook Leis do Sucesso, que aí também a gente posta, além do YouTube, a gente posta lá no Facebook Leis do Sucesso. Bom, gente, agora eu vou me despedindo, que meu tempo está acabando. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.